todo aquele que nele crê não pereça. O herói do céu é Deus. Os anjos não adoram mansões ou ruas brilhantes. Nem portões, nem pedras preciosas levam as hostes a cantarem. Mas Deus leva. Sua majestade move a caneta dos poetas do céu e desperta o temor de seus cidadãos. Eles têm uma resposta para a oração de Davi, cuja duração é a eternidade. Uma coisa pedi ao Senhor: contemplar a formosura do Senhor. Salmo 27, versículo 4. O que mais garante um olhar? Os habitantes do céu se maravilham o tempo todo com os pecados que Deus perdoa, com as promessas que cumpre, com o plano que executa. Ele não é o grande marechal do desfile, ele é o desfile. Ele não é o acontecimento principal, ele é o único acontecimento. Sua Broadway se distingue por ter um único palco e um único astro, o próprio Deus. Ele apresenta a única produção e convida cada alma vivente a participar. Neste exato momento, ele envia convites aos milhões. Sussurra através da bondade de um avô ou avó, grita através de um tsunami. Através de um enterro, ele adverte que a vida é frágil. Através de uma doença, ele lembra que os dias estão contados. Deus pode falar por meio da natureza ou do cuidado, da majestade ou do contratempo. Mas por meio de todos e a todos, ele faz o convite. Venha desfrutar de mim para sempre. Contudo, muitas pessoas não têm o desejo de fazer isso. Não querem nada que tenha a ver com Deus. Ele fala, elas tampam os ouvidos. Ele ordena, elas debocham. Não querem que ele lhes diga como viver. Zombam do que ele diz sobre o casamento, o dinheiro, o sexo ou sobre o valor da vida humana. Consideram o Filho de Deus como uma piada e a cruz como uma completa loucura. Passam a vida pedindo para que Deus as deixe em paz. E no momento em que dão o último suspiro, ele respeita o pedido delas. Está lá em Mateus, capítulo 7, versículo 23. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Esse versículo nos leva à mais triste das realidades cristãs, o inferno. Nenhum assunto desperta maior resistência. Quem quer pensar em castigo eterno? Preferimos entregar a questão ao acaso, fazendo piadas sobre os que estão lá ou transformando o substantivo em uma expressão impertinente. Aquele jantar estava um inferno. Estranho é que não fazemos o mesmo com as tragédias menores. Você nunca ouve "meu jogo de golfe virou uma prisão", ou então "este congestionamento está uma AIDS". Parece que existe uma conspiração para banalizar o inferno. Alguns preferem esterilizar o assunto, rejeitando-o como uma impossibilidade moral. Filósofo, matemático, ferrenho defensor da lógica e ateu, Bertrand Russell nos lançou um desafio ao afirmar sua descrença de que uma pessoa possa realmente acreditar em um castigo eterno. Ou, como mais comumente se acredita, um Deus amoroso não mandaria pessoas para o inferno. Os líderes religiosos cada vez mais concordam. Martin Marty, um historiador da Faculdade de Teologia da Universidade de Chicago, examinou 100 anos de alguns jornais acadêmicos à procura de registros sobre o inferno. Não encontrou nenhum. Segundo ele, o inferno desapareceu e ninguém percebeu. É fácil entender por quê. O inferno é um assunto terrível. Qualquer pessoa que discute sobre ele com leveza ou o anuncia com alegria não refletiu a fundo sobre ele. Os autores das Escrituras mergulhavam as penas em tintas escuras para descrever a natureza do inferno. Na sua epístola, Judas fala da negrura das trevas. No Evangelho segundo Mateus, fala-se em pranto e ranger de dentes. Na segunda epístola aos Tessalonicenses, teme-se a eterna perdição. Vislumbrar o abismo não irá clarear seu dia, mas irá iluminar seu entendimento acerca de Jesus. Ele não evitou a discussão. Muito pelo contrário, colocou uma placa de aviso com uma única palavra entre você e o caminho do inferno: perecer. Para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João, capítulo 3, versículo 16. Jesus falava do inferno com frequência. 13% de seus ensinos se referem ao juízo eterno e ao inferno. 2/3 de suas parábolas estão relacionados à ressurreição e ao juízo.
Jesus não era cruel ou caprichoso, mas contundente. Sua sinceridade impressiona. Em Mateus capítulo 10, versículo 28, ele fala em termos tangíveis. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Em Lucas capítulo 16, versículo 24, ele cita o homem rico no inferno, suplicando para que Lázaro molhe na água a ponta do seu dedo e lhe refresque a língua. Palavras como corpo, dedo e língua pressupõem um estado físico no qual a garganta anseia por água e a pessoa implora por alívio físico. Nos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 25, os apóstolos disseram que Judas Iscariotes fora para o seu próprio lugar. O termo grego para lugar é topos, que significa localização geográfica. Em João, capítulo 14, versículo 2, Jesus descreve o céu com o mesmo substantivo. Na casa de meu pai há muitas moradas. Vou preparar-vos lugar. O inferno, como o céu, é um local, não um estado de espírito, não uma dimensão metafísica de espíritos flutuantes, mas um lugar real, povoado por seres físicos. Triste esta ideia. Deus tem reservado um lugar em seu vasto universo como depósito dos que têm um coração de pedra. Onde é exatamente o inferno? Em Mateus capítulo 22, versículo 13, Jesus dá uma dica arrepiante. O inferno está para fora. Amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Para fora de quê? Para fora dos limites do céu, em primeiro lugar. Abraão, no paraíso, disse ao homem rico no tormento: Está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Lucas, capítulo 16, versículo 26. Não existem viagens do céu para o inferno. Não dá para sair do inferno para passar as férias no céu. O inferno é para o céu o que a extremidade de nosso universo é para a Terra. Está fora dos limites de uma viagem corriqueira. O inferno também está fora da esfera da conclusão. Esse castigo do inferno vai acabar. Esse Deus vai estipular uma data para acabar com ele. No Novo Testamento, encontramos dois verbos que nos fazem pensar. Tenham medo de Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Mateus, capítulo 10, versículo 28. Para que todo aquele que nele crê não pereça. João, capítulo 3, versículo 16. Destruir, perecer. Esses verbos não implicam um fim do sofrimento? Eu gostaria de poder dizer sim. Não há um ponto em que eu mais gostaria de estar errado do que nesta questão da duração eterna do inferno. Se Deus, no último dia, destruir os ímpios, comemorarei o fato de ter interpretado mal suas palavras. Contudo, a destruição parece contraditória às Escrituras. Deus reveste as suas advertências com linguagem eterna. Ouçam a descrição de João sobre os ímpios em Apocalipse, capítulo 14, versículo 11. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso, nem de dia, nem de noite. Como a alma que passou pela eutanásia não poderia ter repouso nem de dia nem de noite? Jesus compara o inferno com o Guerrená, um depósito de lixo do lado de fora dos muros de Jerusalém, infame por suas chamas e deterioração constantes. Ele usa o Guerrena como uma descrição visual do inferno. Em Marcos, capítulo 9, versículo 48, é o lugar onde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. O bicho que não morre e o fogo que não se apaga, por mais simbólicas que essas expressões possam ser, cheiram a consumação contínua de algo. Em Mateus, capítulo 8, versículo 12, Jesus fala de pecadores sendo lançados para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Como uma pessoa que não existe pode chorar ou ranger os dentes? Jesus descreve a duração do céu e do inferno com o mesmo adjetivo, eterno. Em Mateus capítulo 25, versículo 46, ele nos diz: E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna.
O inferno dura a mesma coisa que o céu. Talvez tenha uma porta nos fundos ou um dia de colação de grau, mas não descobri. Muita coisa perece no inferno. A esperança perece, a felicidade perece, mas o corpo e a alma dos que negam a Deus continuam do lado de fora, sem o céu, sem esperança e sem a bondade de Deus. Nenhum de nós viu um mundo tão privado de bênçãos. Até os recônditos mais desprezíveis da humanidade conhecem a graça de Deus. Pessoas que não querem nada com Deus ainda desfrutam de seus benefícios. Adolf Hitler testemunhou a maravilha dos Alpes. Saddam Hussein desfrutou do nascer do sol avermelhado no deserto. O ditador, o molestador de crianças, o estuprador em série e o traficante de drogas desfrutam da mesma graça da bondade de Deus.